Aqui no Meteoro, a gente conversou com o Ricardo Galvão, um dos maiores cientistas brasileiros, premiado pra caramba, e foi presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Aeroespaciais. Hoje está colocado como candidato a deputado federal por São Paulo. O que aconteceu lá atrás? Tenta lembrar. Comecinho do governo Bolsonaro, esse instituto, o INPE, ele serve para, entre outras coisas, monitorar a queimada na Amazônia. Só que aí o Bolsonaro não estava gostando dos números, não estava gostando do que o instituto estava vendo com os satélites e disse que o INPE era comandado por comunista, por ONG, por chinês, bobajada toda de sempre, né? E aí, agora, mais recentemente, começou a surgir aí uma nova conversa. A ideia de trazer o Elon Musk, com sua miraculosa tecnologia, para ele sim ficar ali observando as queimadas na Amazônia. Será que precisa de Elon Musk para fazer um negócio que o Brasil criou tecnologia para fazer já lá atrás? Pô, a gente teve que fazer essa pergunta para o Ricardo Galvão. Diz pra gente que a gente não precisa da Starlink para monitorar a Amazônia e nem para fornecer internet para o interior do Brasil. Que é a solução oferecida, né, pelo governo brasileiro aí, em parceria com Elon Musk, depois de atacar a ciência brasileira, oferecer uma solução que obviamente vem, né, de uma pessoa muito rica que oferece dinheiros, né? Bom, essa questão da Starlink, né, o Elon Musk vir para o Brasil, aquilo foi simplesmente um golpe de propaganda do Bolsonaro, né? Primeiro, a questão da internet, que ele disse que vou colocar a internet a todo o país. Em 2000, no governo Dilma, agora, se lembrar se é 2018, se não me engano, nós lançamos o satélite geoestacionário brasileiro, o SGDC, né? O satélite de comunicações de defesa e comunicações. Esse satélite é o satélite geoestacionário que cobre todo o Brasil. Inclusive foi lançado para nós termos internet de banda larga em todo o país. Então, se ele não está sendo usado nas escolas, é porque o governo não colocou as antenas do sistema para fazer isso. Mas já nós temos, não precisamos dos satélites de comunicação da Starlink, né? E aí veio uma mentira, que eu lamento que uma pessoa com o prestígio técnico que tem o Musk tem entrado nela para favorecer o Bolsonaro. Os satélites da Starlink são os que são esses satélites? Essa é uma rede de satélites que ele quer colocar em torno de toda a Terra, em órbita não muito alta, da ordem, se não me engano, 600, 700 quilômetros, para comunicação por internet. Quer dizer, satélites ficam andando em volta da Terra e tem uma comunicação de um satélite para outro para fazer links de internet de um lugar distante para outro. Não são muito rápidos, mas links de internet. Inclusive é um absurdo, porque, se não me engano, ele tem da ordem de 12 mil já instalados e tem plano de botar 40 mil, que vai significar um perigo muito grande para a questão do lixo espacial, muito preocupante. Pois bem, esses satélites, Ana, não têm câmeras para estar monitorando a Terra. Esses satélites são satélites para comunicação entre eles, certo? Então, só se ele quisesse propor e fazer os satélites para monitorar a Amazônia. Ora, mas veja, toda monitoração da Amazônia, o INPE faz com o satélite da Landsat, que é americano, que tem as imagens sem problema nenhum, com o satélite Sentinela da Agência Espacial Europeia, né? E com 3 satélites brasileiros, o satélite Cibers 4 e Cibers 4A, desenvolvido em colaboração com a China, e o satélite Amazônia 1, que inclusive tinha planos de fazer a Amazônia 2. O que diz o Bolsonaro? Faz esse acordo com a Musk, corta completamente o orçamento descontinua completamente o programa de colaboração com a China. Nós tínhamos plano de desenvolver mais 2 satélites e corta o orçamento para fazer o Amazônia 2, que estava projetado. Pega esse orçamento e compra 2 satélites da Noruega, que diz que vai monitorar a Amazônia e não vai servir para nada. Aliás, um ex-diretor do INPE chama de satélites cloroquina, né? E pega esses satélites e coloca na empresa do Starlink, da SpaceX, para lançá-los. Então, olha, eu até me sinto tão chateado de falar nisso, né? Me sinto tão constrangido como brasileiro, que fico aterrorizado de ver que pode ter pessoas que trabalhem tão contra o Brasil e estão nesse poder todo na presidência da República. Perfeito. Rossato.
É chegada a sua hora novamente. Não, ainda sobre isso, acho que a ideia, né, inclusive sobre essa questão dos satélites em específico, uma das justificativas do Bolsonaro é tentar contrapor a ideia do satélite de baixa altitude com satélite geoestacionário, que é aquela maluquice toda de, não, vai diminuir o tempo de retorno e tal. Mas acho que, assim, além de tudo, é bom ressaltar que, assim, durante décadas o INPE desenvolveu tecnologias não só de confecção de satélites, mas para fazer isso de várias maneiras diferentes. E hoje o INPE ele tem essa questão de você ter satélites geoestacionários, que, assim, para quem não sabe a diferença, o satélite geoestacionário é aquele que fica estacionado no mesmo lugar o tempo todo. Então, por isso que um satélite geoestacionário ele dá conta do Brasil, mas ele fica lá, sei lá, 36 mil quilômetros de altitude, enquanto o satélite, que nem os Starlink, ele fica passando, né? Ele fica, inclusive isso, e ele fica só a 400, 500 quilômetros, numa zona em que tem bem mais lixo espacial, e não só prejudica a questão do lixo espacial, mas prejudica, por exemplo, observação astronômica e outras coisas do tipo. Mas eu ia perguntar justamente isso, porque o INPE ele não tem tecnologia só de satélite geoestacionário. O INPE também tem tecnologia de satélite de baixa altitude, com inclusive satélite de observação e inclusive essas tecnologias, tanto a do DETER quanto a do PRODES, são feitas com imagens de satélite. E outros projetos que já tivemos, como, sei lá, o Terra Class, por exemplo, e outros projetos do tipo. Como que estava essa tecnologia de satélites, inclusive de baixa altitude, quando você estava como diretor do INPE? E obviamente isso deteriorou por causa do corte de verbas, e quais são as perspectivas caso a gente consiga, de alguma maneira, recuperar o nível de investimento que a gente tinha antes no INPE a partir do ano que vem? Bom, Leonardo, a pergunta muito importante. Primeiro, fazer uma pequenininha correção que talvez te enganasse. O INPE não tem a tecnologia para fazer satélite geoestacionário. Isso o Brasil não tem. O satélite geoestacionário foi feito para a empresa francesa, né? Nós compramos da França o INPE. O que o INPE tem tecnologia são exatamente os satélites que operam em órbitas. Aí a altura da órbita não importa muito, né? Os satélites Cibers, eles operam em torno de 700 quilômetros, né? O Cibers 4A um pouco mais baixo, e o Amazônia, não me lembro, mas eu acho que é 650 quilômetros. Então, o que eu quero dizer é assim, a tecnologia de satélites de órbita, como a Starlink tem, nós temos de produzir. Nós não temos, talvez, a tecnologia de comunicação ótica entre satélites e outros. Isso nós não temos. Mas para botar o satélite, a tecnologia, o Brasil, junto com a China, colaboração com a China, domina toda a tecnologia, não há problema. Aliás, o Amazônia 1 foi totalmente desenvolvido com tecnologia brasileira, projeto brasileiro, com empresas brasileiras e algumas e também estrangeiras em colaboração. O satélite Amazônia 1, inclusive, foi feito com base numa plataforma desenvolvida pelo INPE, chamada Plataforma Multimissão, que serviria para utilizar vários outros satélites depois. Nós seguimos, o governo comprou esses 2 satélites noruegueses, dizendo que eram satélites de radar de abertura sintética, porque o Brasil não tinha. Só que, em 2019, nós participamos de um grupo de colaboração aberto pela Agência Espacial Brasileira, do INPE e a Força Aérea Brasileira, para desenvolver um satélite de abertura de radar de abertura sintética, usando exatamente a plataforma multimissão.
entrou o governo Bolsonaro e jogaram isso para baixo do tapete e resolveram comprar outro. Então, simplesmente resumindo, nós temos a tecnologia para fazer esses satélites que voam de órbita polar, etc., que voam em 600, 700 quilômetros, não teria problema nenhum. O que me preocupa, Leonardo, é que para desenvolver, construir um satélite desse, geralmente estamos falando de prazo de 4 a 5 anos. Sem nenhuma encomenda para o INPE agora, e nós precisamos de uma equipe de engenheiros, eu não me lembro bem quanto foi na Amazônia 1, mas pelo menos da ordem de uns 60 engenheiros muito especializados na área espacial, e não tendo projeto, a tendência dele é sair. Não saíram por causa da pandemia, etc., mas com a recuperação da economia, vai ter um atrativo muito grande e outras empresas levarem esses engenheiros, né? Aí me preocupa como que nós vamos recuperar quando tiver recursos. O governo agora, um absurdo total, né? Em vez de dar dinheiro para o INPE, abriu uma chamada na FINEP, que é a Financiadora de Estudo e Projeto, para quem quiser fazer a proposta de um satélite. Eu acho que eles querem colocar da ordem de 200 milhões de reais nessa proposta, as pessoas têm que submeter a proposta. Ora, isso é completamente contrário a fazer uma política espacial como está, inclusive, previsto no Plano Nacional de Atividades Espaciais. Então, o governo está brincando com isso. Então, por que ele está fazendo abriu essa chamada, Leonardo? Para, outra vez, desmontar o máximo possível o INPE, para que apareçam outros interessados, submetam as propostas e eles, então, estejam justificados para não colocar os recursos diretamente no INPE.